Saudações digitais, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso curso, relembrando que na última aula falamos sobre listas, vetores, matrizes, um tópico extremamente importante para quando a gente precisa armazenar um conjunto de valores, né? A gente precisa armazenar uma grande quantidade de variáveis de uma forma simples, de uma forma unificada, aonde através das listas, vetores e matrizes nós conseguimos acessar uma grande quantidade de dados e referenciar esses dados através de técnicas que foram explicadas nas aulas passadas. No início do curso falamos sobre as variáveis, né? Que as variáveis elas são recursos que a gente utiliza numa linguagem de programação ou até em algoritmos para armazenar um valor, um único valor. Nós sabemos que as variáveis são referências a uma área da memória aonde de fato fisicamente os dados são armazenados. Nós vimos alguns tipos básicos, né, de variáveis, caractere, string, números, ponto flutuante, valores booleanos. Mas agora a gente vai aprender um novo tipo, né, conhecido como registro, que se assemelha muito a uma variável, porém ele tem um conjunto de informações estruturados a respeito de um único objeto. Por exemplo, uma pessoa. Né? A pessoa ela tem nome, mas ela também tem idade, ela tem tamanho, ela tem nacionalidade. Então existe um conjunto de informações que nós podemos atrelar, conectar a uma variável. E a gente consegue fazer isso através de registro. Em outras linguagens de programação, e também é comum, a gente também falar de estrutura, né? Dados estruturados. Tem o mesmo conceito aqui, tá bom? E lembrando que todo esse código que estão nos slides, que estão presentes nesse vídeo, que eu farei a explicação, estão disponíveis para vocês, para copiar, colar e estudar, né, no nosso notebook. E eu coloquei o link na aula passada e estou novamente deixando disponível o link para vocês poder acessar, tá bom? Sugiro assistir a aula primeiramente e depois abrir o notebook e rever os tópicos da aula e utilizando o notebook de vocês repetir, né, e ter o sentimento dos comandos, ou seja, refaça os comandos, digite os comandos, né, aí nesse caso não copie, não cole, digite, olhe, memorize, digite, veja o efeito, né, o resultado e brinque, modifique, altere, né, dessa maneira vocês vão reforçando o conhecimento. Tecnicamente, a maneira mais fácil da gente criar estruturas de dados, né, é através de um recurso que nós temos na linguagem Python que é chamado de dicionários. Um dicionário ele é criado abrindo e fechando chaves à frente de uma variável. Né? Então ali a gente tem a pessoa, que na verdade agora essa pessoa é um dicionário, porque a gente está atribuindo à pessoa um dicionário. Então a gente abre, né, chaves e ali a gente coloca os atributos dessa pessoa. O nome, Ana, idade, 30, cidade, São Paulo, casada, falso, filhos, uma lista de João e Maria. Então veja que num dicionário a gente pode criar várias, né, que a gente chama nome, idade, cidade, casada, filhos, de chaves. São várias chaves que esse dicionário tem.
E cada chave possui um valor. Ana é um valor, 30 é um valor, São Paulo é um valor, falso é um valor, a lista é um valor. Então, um dicionário é uma estrutura de dados no qual a gente tem um conjunto de chaves e, através de uma chave, descobrir o seu valor. Reforçando que esses valores podem ser qualquer tipo de dados da linguagem Python. Na linha 11, né, a gente vai escrever na tela simplesmente uma mensagem e na linha 12, a gente imprime esse dicionário, pessoa. Então a gente vê que ao imprimir pessoa, ele vai mostrar na saída, abre e fecha chaves, porque é um dicionário, e ali nome, os atributos, né, as chaves, nome e os seus respectivos valores. Então a gente tem lá nome, ano, idade, 30 e assim por diante. E se a gente agora quiser saber o tipo dessa variável pessoa, ele vai retornar que é um dict, né? Dict vem de dictionary, né? As 4 primeiras letras, né? da palavra dictionary, né? Então, dict é um dicionário. Então, veja, através da variável type, a gente pode descobrir os vários tipos de dados que nós temos na linguagem. Algumas vezes no nosso código, a gente precisa checar aquele tipo, porque dependendo daquele tipo, a gente vai manipular de uma maneira, tá bom? No slide anterior, eu mostrei como imprimir um dicionário completo, mas a gente também pode imprimir as chaves, né, os dados desse registro, né, desse dicionário. Como? Colocando o nome do dicionário e a chave entre colchetes e o nome da chave entre aspas duplas. É como a gente está vendo aí na linha 3, né, onde que a gente está acessando do dicionário pessoa a chave nome. Na linha 4, do dicionário pessoa, a chave idade. O 5, do dicionário pessoa, a chave filhos. E na linha 6, do dicionário pessoa, a chave filhos. Agora é interessante que nós sabemos que a chave filhos é uma lista. Logo, pessoa abre colchetes, filhos, fecha colchetes. Aí a gente coloca, o que é isso que eu acabei de falar retorna? Uma lista. E uma lista tem posições. O 0 significa que eu estou querendo acessar a primeira posição dessa lista. Que lá nós tínhamos a lista filhos João e Maria, logo o 0 vai retornar só João, que é a saída que nós temos aí nesse slide, no final aí. Um recurso muito importante nos dicionários é a capacidade de adicionar novas chaves ao longo do nosso código. Então, os dicionários é uma estrutura de dados dinâmica, ou seja, a gente pode adicionar e remover chaves ao longo do tempo. Veja aí a linha 2, nós temos o dicionário pessoa, que nós já criamos, e agora como que eu faço para adicionar? Eu abro aí o colchetes e coloco o nome de uma nova chave. Veja que essa chave tem que ser uma que não existe. Profissão não existe. Então fecha os colchetes igual engenharia. Então o que a linha 2 nós estamos fazendo? Nós estamos adicionando à pessoa uma nova chave cujo valor é engenharia. Então, se a gente imprimir novamente o dicionário pessoa, né, ele vai aparecer a informação profissão, que no caso aqui do slide não está aparecendo por infelicidade do copiar-colar, mas que fica aproveito para deixar isso como exercício para vocês olharem lá no Colab ou para repetir esse código. Vocês vão perceber que ao imprimir um dicionário, irá aparecer uma nova chave e a gente adiciona essa chave dessa maneira aí, que essa adição a gente chama inline, né? Inline em inglês significa na linha. Então a gente, através de uma linha, né, através de uma instrução, a gente pode adicionar uma ou mais chaves, né?
Então, até esse momento, o que a gente aprendeu? Que a gente consegue criar um dicionário, criar esse dicionário da maneira que a gente quiser, adicionando todas as chaves de acordo com o que a gente quiser. A gente pode adicionar uma chave ao longo do tempo no nosso código, mas a gente também pode remover uma determinada chave de um dicionário, utilizando aquele método POP, né? Que a gente já viu um método com o mesmo nome, o POP, mas numa lista. Agora, esse método POP é presente em um dicionário, porque a pessoa é do tipo dicionário. Então, na linha 2, a gente vai remover a chave profissão, que foi adicionado anteriormente. Após, né, a profissão ser removido, essa chave, nós, ao imprimir a pessoa, né, ao dicionário, a gente vai deparar aí que realmente com a remoção dessa chave. A gente pode remover qualquer chave ao longo do tempo. Então eu poderia remover a chave nome, eu poderia remover a chave idade, cidade, casada, desde que aquela chave existe. Se uma chave não existir e eu tentar fazer um pop, ou seja, eu fazer uma remoção, vai gerar uma exception. E nós sabemos tratar de exceptions, exceções. Então, sempre que a gente vai remover uma chave de um dicionário, temos que proteger o nosso código com try exception, como a gente já falou muito, inclusive tivemos uma aula específica falando disso. Aqui, por questão de simplicidade, eu não coloquei para vocês focarem apenas no método POP, né, para o código ficar mais simples possível. Podemos interar um dicionário, ou seja, nós podemos percorrer todas as chaves de um dicionário através do for. E o for ele é muito interessante que ele tem a capacidade de extrair de um dicionário a chave e o valor. Então veja na linha 3, nós temos um for, onde a gente tem duas variáveis, né? A primeira variável chama chave, a segunda variável chama valor, em pessoas, ponto. O método que a gente vai utilizar é o items, né? Items. Então, o que esse método faz? Ele vai retornar todas as chaves e seus valores presentes no dicionário. E o que o for vai fazer? Vai permitir-nos iterar, ou seja, ele vai pegar o primeiro, depois ele vai pegar o segundo, terceira chave, quarta chave, quinta chave, até o fim das chaves. E na hora que não tiver mais nenhuma chave, esse for ele é finalizado. Dessa maneira, a gente consegue iterar e mostrar os dados de uma forma mais amigável, mais interessante, né? Veja aí como que está a saída desse comando print. Nome, Ana. Então, no primeiro momento, esse nome era a chave e valor Ana, valor. Na segunda iteração do for, essa chave vai virar idade e valor vai virar 31. Na terceira iteração, chave vai virar cidade e valor São Paulo. Na quarta, chave vai virar casada, valor falso. E por fim, na última, chave vai virar filhos e valor vai ser essa lista contendo João e Maria. Nós podemos verificar se uma chave está presente de um dicionário utilizando o comando in, né? IN, né? In, que significa dentro, é um teste. Então, na linha 3, a gente vai imprimir, né, o teste cidade, que é uma chave qualquer, em pessoa. Então, se cidade estiver dentro de pessoa, ou seja, se essa chave está presente no dicionário pessoa, ele vai retornar true. Na quarta linha, a gente está verificando se a chave salário está dentro da pessoa, ou seja, se pessoa possui uma chave com o nome e valor, e não existe, portanto, ele retorna falso, como vocês podem perceber. Python é uma linguagem extremamente rica, é uma linguagem dinâmica e que tem muitas capacidades. Uma das
capacidades é adicionar dicionários dentro de um dicionário. Olha que interessante. Então agora a gente vai criar um dicionário que é endereço. Um endereço qualquer possui rua, então é uma chave. Um endereço qualquer tem número, então a gente tem uma chave número. E um endereço qualquer possui bairro. Então veja, endereço é uma estrutura de dados, né, que aqui em Python a gente utiliza um dicionário que tem 3 dados, rua, número e bairro, que são as chaves, e cada chave com seu respectivo valor. Agora o que é interessante, esse dicionário eu posso adicionar dentro de um outro dicionário. Então lá em pessoa, a gente vai adicionar uma nova chave chamada endereço, que o conteúdo dessa chave endereço é o dicionário endereço que acabamos de criar, né? E dessa maneira a gente pode, inclusive, através do dicionário pessoa, acessar uma chave dentro desse endereço, porque agora esse endereço faz parte, é um membro do dicionário pessoa. E a linha 9 mostra justamente isso. Pessoa é um dicionário. Desse dicionário, a gente tem uma chave endereço, que pessoa endereço é um dicionário que tem como chave rua. Logo, esse comando print vai retornar na tela Rua das Flores. Ok? Até esse momento, a gente criou um único dicionário, mas como eu comentei com vocês, Python é uma linguagem extremamente poderosa e ele permite a gente criar uma lista de dicionários. Isso faz muito sentido quando a gente quer, por exemplo, criar uma lista de clientes, uma lista de professores, uma lista de alunos, onde que cada professor ele possui atributos, cada aluno possui um atributo, cada carro possui um atributo. Então, em vez de criar listas separadas, a gente pode criar uma única lista, aonde que cada elemento dessa lista é um dicionário. E é justamente o que a gente está fazendo aí. Reparem, na linha 2, a gente tem cadastro pessoa, igual, abre colchetes. Então, a gente está criando uma lista. O primeiro elemento dessa lista é um dicionário, por isso que a gente abre chaves. E aí a gente cria o dicionário. Então, esse primeiro dicionário ele tem nome, idade, cidade. Fecha chaves, que a gente está fechando esse dicionário. Vírgula, porque agora a gente vai adicionar um novo elemento na nossa lista. E esse novo elemento da nossa lista é um novo dicionário, por isso que abre chaves. E nesse novo dicionário, a gente está adicionando o campo nome, idade, cidade. Fecha chaves, a gente está fechando esse segundo dicionário e depois fecha colchetes, estamos finalizando o cadastro pessoa. Então, um ponto importante, alguns pontos importantes é vocês repararem, sempre que a gente abre um colchete, uma hora a gente tem que fechar o colchete. Sempre que a gente abre um dicionário, a gente tem que fechar um dicionário, senão isso vai gerar um erro, né, sintático, e aí o Python não vai conseguir interpretar. Uma outra coisa é que cada dicionário pode ter chaves diferentes. Aqui, por simplicidade, a gente fez que cada dicionário com as mesmas chaves, nome, idade, cidade. Mas por algum motivo a gente pode criar dicionário com chaves diferentes. Fica mais difícil, né, para a gente poder listar e manipular, né? Normalmente a gente cria com as mesmas estruturas, as mesmas chaves, para facilitar a manipulação mais à frente. E dessa forma, como vocês estão percebendo aí nesse slide, sendo o cadastro de pessoas uma lista, a gente pode listá-la através do for, como a gente viu na aula que a gente falou sobre lista, vetores e matrizes. Então, uma maneira de se listar uma lista é através do for, onde que a gente basta for, o nome da variável, né, que ali é registro. Esse registro é o nome da variável que a gente quiser, né? Eu poderia colocar linha ou qualquer valor, né? Essa variável vai ser criada em tempo de execução. Então, o for vai abrir o cadastro de pessoa, pegar o primeiro dicionário e atribuir o conteúdo desse dicionário à variável registro.
Aí depois, dentro do for, a gente imprime esse registro e ele vai imprimir o nome, idade e cidade. O for vai voltar, porque o cadastro não acabou, ele vai pegar o segundo campo, né, o segundo elemento da nossa lista, que é um outro dicionário, vai pegar esse dicionário, atribuir a variável registro, e a gente vai imprimir essa variável registro, e é por isso que essa variável registro, no segundo momento, tem outros valores. Então, vai imprimir o nome Beatriz, idade 28, cidade Belo Horizonte. O for, né, vai continuar a interação, mas agora chegou o fim da nossa lista, então nossa lista não tem mais elementos, o for se encerra e ele imprime, né, a última mensagem acessando o nome da segunda pessoa e assim por diante. Né? Na linha 6, estou mostrando a capacidade que, já que nós estamos trabalhando com uma lista pode ser indexada pela posição. Então, 0 é a primeira posição e o 1 é a segunda posição. Então, na linha 6, quando a gente coloca cadastro pessoas, que é uma lista, o valor 1 em colchetes vai retornar o segundo dicionário que foi adicionado nessa lista. E o abre colchetes e fecha colchetes nome, a gente vai estar acessando a chave nome daquele dicionário. Por isso que ele vai retornar Beatriz na linha 6. Bom, já que nosso cadastro de pessoas é uma lista, a gente pode adicionar novos dicionários dinamicamente, ou seja, ao longo do tempo, qualquer linha do meu código, eu posso adicionar novos dicionários e remover novos dicionários, porque cadastro de pessoas é uma lista. A gente já aprendeu a manipular lista com vários métodos. Na linha 8, a gente está adicionando mais um registro, mais um dicionário. E como que a gente faz isso? Com o método append. Então, append e eu passo como parâmetro o novo registro. E o novo registro é um dicionário com nome, idade e cidade. E a gente pode checar que essa lista possui agora 3 elementos através do for, que é listar esse cadastro de pessoas, como nós vimos anteriormente, e é por isso que o for vai produzir 3 saídas, né? Porque agora o nosso cadastro de pessoas é uma lista com 3 elementos. Uma vez que nosso cadastro de pessoas é uma lista, nós podemos adicionar, como fizemos com o append, mas a gente também pode remover com o pop. Sabemos que o pop remove o último elemento adicionado, mas o pop a gente pode adicionar o índice e o 0 é o primeiro. Então é por isso que o primeiro elemento foi removido na linha 2. Então a linha 2 vai remover o primeiro elemento, né? Se eu não estou enganado era o João, e agora ficou só a Beatriz e o Felipe. E o restante aí é simplesmente a impressão, né, do que ficou no nosso cadastro de pessoas. Muitas vezes, ao listar uma lista de professores, alunos, carros, enfim, uma lista qualquer, nós podemos filtrar, né? Eu quero mostrar apenas, por exemplo, pessoas do estado do Piauí, eu quero mostrar apenas pessoas de uma determinada cidade. Então a gente pode fazer um filtro. Então é bem simples. Na linha 13 a gente está percorrendo um cadastro, né, que é uma lista, e dentro do for a gente pode utilizar um comando de seleção, que também já estudamos, né, inicialmente no nosso curso, onde a gente faz um teste, por exemplo, se registro idade maior do que 27, vai imprimir esse registro. Ou seja, a partir de agora, a gente só vai listar, né, os dicionários presentes na nossa lista cuja idade é maior do que 27. Né? Isso aqui é apenas um exemplo para ilustrar a nossa capacidade e a gente pode, como qualquer comando de seleção, fazer, por exemplo, idade, a gente pode fazer um filtro, né? Utilizando várias chaves. Né? Eu posso fazer idade, cidade, nome, eu posso filtrar do jeito que eu quiser, tá bom? Como
dependendo do que eu estou querendo mostrar para o usuário. Com isso, finalizamos a aula de hoje, apresentando sobre um tópico muito importante, que é sobre os dicionários. Vimos na aula de hoje como criar um dicionário, como adicionar chaves a um dicionário, como remover chave de um dicionário, como listar um dicionário, como iterar no dicionário, como criar uma lista de dicionários, como adicionar novos dicionários a uma lista, como alterar um dicionário de uma lista e como remover um dicionário de uma lista. São todos tópicos muito importantes ao trabalhar com softwares mais sofisticados. E vejo vocês na próxima aula.